Oi pessoas, tudo bem? Estou aqui, eu, que é a Júlia, de novo, para fazer mais um comentário de livros para vocês. Hoje, na verdade, eu tenho dois livros para comentar. O primeiro livro é um livro que eu já li, o livro A Trégua, de Mário Benedetti. Esse livro, ele conta a história de um homem, Martin Saint-Thomas. Ele é um homem maduro já, um homem que está quase nos seus 50 anos, que tem 3 filhos, todos eles adultos já, 2 meninos e uma menina. E com quem ele se relaciona melhor é a Branca, que tem uns 22, 23 anos. E esse Martin Saint-Thomas, ele trabalha no escritório, como se fosse uma escritório de contabilidade, algo assim. E ele é um dos chefes das seções lá. E na seção onde ele trabalha entram 3 novos funcionários. E um deles é uma moça chamada Avellaneda, que tem aí quase a idade da sua filha. E quando essa moça entra, ele chega assim a fazer umas observações de que ela não é tão bonita e tal, mas continua, como se nada tivesse acontecido, trabalhando normalmente. Só que com o passar dos dias, ele começa a se apaixonar por essa moça. E primeiro ele fala, não é possível, ela tem idade para ser minha filha, deve ser coisa da minha cabeça. Mas depois ele começa a ver que realmente ele está apaixonado, ele pensa nela sempre. E isso mexeu muito com ele, porque a primeira mulher dele, mãe dos filhos dele, morreu e desde então ele nunca teve ninguém sério, só saía com algumas mulheres para transar, e parou por aí. Nem repetia a mesma pessoa 2 vezes, que era para não se apegar. E ele foi guardando aquele sentimento e falou que não, ele tinha que marcar com ela para conversar. E só que ele começou a dar indiretas, olhar, mostrar que ele estava afim. E um dia ele marcou um café, se eu não me engano, com ela, e ela foi. E aí eles conversaram primeiro coisas banais e depois ele se declarou. E ela falou que já sabia, que precisava de um tempo para pensar. Aí acabou que ela aceitou deles começarem um relacionamento, só que uma coisa assim, meio que às escondidas, ninguém sabia, o pessoal do trabalho não podia saber para não ter problema, então eles começaram assim, só a sair juntos. E eles ficaram nessa um bom tempo, só que ele sentia falta dela quando ela não estava por perto. Tipo, a vida toda dele assim começou a girar em torno dela e ele estava sentindo toda a tristeza que ele tinha, todo o estímulo de vida que ele havia perdido quando a primeira mulher morreu, ele começou a viver novamente com a Avellaneda. Então ele resolveu que ele queria algo mais sério. Só que ele não queria casar, porque ele tinha medo que as pessoas tivessem preconceito e que ela sofresse com isso. Então ele resolveu que ele ia comprar um apartamento, colocar os móveis e eles teriam aquele cantinho para eles. Então eles fizeram isso, foram morar juntos, meio que morar juntos, porque eles passavam dias ali e momentos ali, tardes ali, noites ali, mas aí alguns dias ela voltava para casa dos pais e ele voltava para casa dele com os filhos. Numa dessas ele descobriu que um dos filhos era homossexual, ele foi embora, deixou uma carta falando que achava que o pai não ia aceitar e por isso tinha ido embora. Então o relacionamento dos filhos com ele não era muito bom, era uma coisa mais distante. A Branca que era mesmo a mais chegada. E quando ela percebeu que o pai estava apaixonado, estava feliz e estava bem, ela disse que queria conhecer essa pessoa. Então ele marcou um encontro e elas se conheceram, se tornaram amigas, saíam juntas e tudo. E o livro passa assim, falando de vários momentos legais, momentos bons que os dois tiveram junto e ele lutando por uma aposentadoria. E quando ele está assim, logo para se aposentar, ele decide que ele não pode mais ficar assim com a Avellaneda e que ele vai pedi-la realmente em casamento. E um dia depois dele decidir isso, ela falta no trabalho e ele não quer ligar para casa dela porque a família dela não sabe, só a mãe que sabe que ela tem alguém, mas não sabe quem é. E ele
o outro dia ela também não vai, outra semana ela também não vai, aí passa-se, não lembro se são 2 semanas, 1 mês ao certo, e aí ele recebe um telefonema no trabalho falando que ela morreu. E aí ele fica muito perturbado, ele fica muito triste, porque tipo, essa pessoa era a trégua para a solidão, para a tristeza, tudo que ele tinha vivido quando a primeira mulher dele morreu. E aí ele passa novamente por essa situação, uma pessoa que ele gostava, uma pessoa querida, né, que morre. E aí ele chega até a casa dos pais dela, porque ela havia falado que o pai dela fazia ternos, mas que nunca era para ele comprar porque eram horríveis. E ele vai lá, encomenda um terno, e quando ele vai buscar só tá a mãe dela, e ele fala, a mãe dela percebe que ele era a pessoa, e a mãe dela fala que ela estava muito feliz de estar com ele e tal. Então o livro termina assim, ele se arrependendo por ele não ter casado com ela, mas tendo a certeza que tipo, ela foi o que de mais importante aconteceu na vida dele. E mesmo depois que ele consegue a aposentadoria, ele fala que ele não sabe o que ele vai fazer com os dias dele, porque a vida que ele tinha morreu com ela. Então é um livro legal, é um livro que eu indico, é um livro que uma aluna minha leu, ela é da escola, esse livro, e ela me indicou, e no comecinho assim, eu não dei muita importância, achei que não fosse ser muito legal, mas eu acabei gostando. Tem meio que uma forma de diário assim que ele escreve, como se o personagem escrevesse esse diário. Então eu gostei, é um livro que eu indico. O segundo livro que eu tenho para comentar com vocês é um livro conhecidíssimo, né? Que ficou aí na lista dos mais vendidos por um bom tempo e que agora está de volta assim nos focos da mídia, porque foi lançado um novo livro de volta à cabana. Então o livro, lógico, é o livro A Cabana, de William T. Young, que tem um fundo religioso, né, nesse livro. Ele conta a história de Mac, um senhor casado que tinha vários filhos e que, numas férias que ele vai passar com seus filhos, a filha mais nova dele, o anjinho dele, a Missy, ela é sequestrada por um maníaco, um doente que a mata, que ele nunca encontra nem o corpo, e por tudo isso ter acontecido, e ele era uma pessoa cristã, ele vai carregando uma grande tristeza dentro do coração dele, um peso de não entender por que Deus deixou isso acontecer, como que pode a filha dele inocente, ingênua, ter morrido dessa forma tão brutal. E um dia ele está sozinho em casa, a mulher foi viajar com os filhos, ele recebe um bilhete na caixa de correio para ele ir até a cabana, assinado papai. E no começo ele acha estranho, porque papai é o jeito carinhoso que a esposa dele chama Deus. E ao mesmo tempo ele se lembra também do pai dele, que foi um homem que o fez sofrer muito e que ele acabou matando o pai. Então ele lembra de diversas coisas, só que ele fica assim perturbado com aquele bilhete e ele resolve ir até a cabana. E a cabana era o lugar onde a polícia encontrou o sangue da filha dele, o lugar provavelmente onde a filha dele foi morta. Então ele vai assim meio preocupado, preparado, até armado para a cabana. E quando ele entra na cabana, ele chega a ver as manchas de sangue, vê tudo que ele tinha visto logo quando ela foi morta, e ali ele adormece. E quando ele acorda, ele está num lugar completamente diferente, uma cabana completamente diferente, um local onde tudo é bonito, tudo é florido. E nessa cabana ele vai passar alguns dias com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, só que de uma forma diferente. Jesus ele se apresenta como se fosse um homem de pele morena, musculoso, carpinteiro. O Espírito Santo se apresenta como uma mulher meio japonesa, meio oriental, que é muito clara, que brilha muito, que é quase que transparente. E Deus ele se apresenta como uma negra, gorda e falante. E nesses dias que ele passa, Deus vai mostrando para ele o papai, né, que na verdade ele
consegue passar a chamar de papai, vai mostrando para ele o amor que Deus tem por ele, vai mostrando como é o coração dele, uma coisa confusa, mas linda. E ali ele vai tendo várias experiências assim, que vai tratando tudo que ele sentia. Então, coisas assim que me marcaram na leitura do livro. Primeira coisa foi quando ele tem tipo um encontro, como se fosse um encontro com a filha que morreu. Ela sabe onde ele está, o olha, mas na verdade não enxerga por trás de uma cachoeira, e ele também enxerga a filha, mas eles não podem ter contato. Então esse é um dos momentos legais do livro. Outro momento legal é quando ele vê vários anjos, muitos anjos, e todos esses anjos, os sentimentos deles são mostrados através de cores. E um dos anjos ali é o pai dele, então ele tem um reencontro com o pai. Então é um livro assim que tem um fundo sim religioso, ele fala muito de Deus, ele fala muito da maneira como nós enxergamos Deus e da maneira como ele realmente é. Mas para mim foi um livro muito bom, que me mostrou que realmente que eu sempre acreditei, que Deus não está em igrejas, Deus não está em templos, Deus não está em pessoas, mas Deus é o meu relacionamento com Ele, a forma como eu enxergo, a forma como eu vejo. Isso é Deus para mim. E que a maneira como eu sempre acreditei é a maneira que é exposta nesse livro. Então, para mim foi uma leitura muito significativa, foi uma leitura onde Deus realmente falou muito comigo, muito com o meu coração, me tratou em coisas, me mostrou amor. Então é uma leitura que eu indico, quem puder ler, leia, quem não tiver, empreste de alguém, mas leia esse livro, que eu tenho certeza que ele vai ter na sua vida uma significância, não a mesma que a minha, porque Deus fala com cada pessoa de cada jeito, de cada maneira diferente, mas eu tenho certeza que ele também vai ter uma mensagem significativa de Deus na sua vida, naquilo que você espera ouvir. Então esses são os 2 livros que eu indico. Quem gostou, dá um joinha aí. Quem quiser receber as atualizações dos meus vídeos, é só se inscrever aqui em cima. Então por hoje é só, espero voltar logo para vocês. Beijo, tchau!